Oi, boa noite. Oi. Ei, consegui. Oi. Oi, oi, oi. Ai, que máximo isso. Que legal, Ana. Maravilha. Estão me ouvindo bem? Alguém consegue me dizer? Vocês nos ouvem, pessoal? Prefere esperar mais um pouquinho? Acho que ainda tem bastante gente. Tem uns entrando agora. E aí, gente? Boa noite. Boa noite. Dona Ana, muito especial. Queria te dizer que tu foi uma das nossas inspirações. Não sei se eu já posso começar. Eu já tô empolgada. Pode, daí lá. Daí a gente fica envergonhado e daí já começa a atropelar as coisas. Vamos lá. Mas só para começar, assim, o título da live foi bem difícil de escolher. Por quê? Porque eu queria te ouvir, porque quando a gente te escuta sobre esse assunto, que é um assunto muito importante, principalmente para o Baobá, é muito importante. E a gente sempre gosta de te ouvir. E eu não queria te prender numa linha, sabe? E bem isso, para a educação viva e consciente mesmo, para te falar o que tu está sentindo sobre, ainda mais nesse momento, né? Porque eu acho que já era uma exigência de antes da pandemia, uma mudança, né? Sim. E agora eu acho que está sendo uma exigência muito mais geral para nós mudar mesmo, sabe? Que é de fato educação, né? A educação que a gente tinha vai funcionar agora, né? E eu acho não, eu acredito muito que o que tu vai falar agora pra gente vai ser vai abranger, vai abrir outros olhares de outras pessoas também, né? É Então, isso. só uma coisinha. Quando a gente foi lá para a AINE, já era um movimento já era um processo de educação não das crianças, mas minha e da Aline, né? E então a gente estava num processo assim de não dar presente para as crianças. E os presentes que a gente queria passar, dar para eles, eram experiências, né? Então, levar eles na AINE para fazer uma formação para nós, não para eles, foi muito especial e acabou transformando todos nós. Eu, a Aline e as crianças, sabe? Então, esse eu acho que já foi um movimento de educação para nós e, e agora é contigo. Maravilha, maravilha. Gratidão pelo convite, primeiro, para a gente estar junto aí nessas novas formas aí de conexão, né? A gente vai inventando e dando um jeito de se manter conectado mesmo, né? Nesse novo Sim. formato aí que nos é apresentado. Então, boa noite para todo mundo. Um prazer aí, todo mundo que está entrando, né? E várias carinhas conhecidas também. Hoje eu estou como guardiã na cidade escola Aine, né? Aqui em Guaporé, no Rio Grande do Sul. E hoje o nosso papo é educação, né? Educação vive consciente, né, como base, mas dá para a gente brincar bastante. Para mim é esse o lugar, assim, toda fala, toda vivência, todo curso, todo movimento que a gente vai fazer, eu me disponho a ser uma grande brincadeira mesmo. Que a gente pode estar disposto a. Por isso, às vezes, acho que é difícil fechar um título, né, para mim. Que é várias abas, assim, vocês estão aqui, não me ouviram ainda.
vão entender que a pessoa abre várias abas, vai para vários E lugares, é mas isso, volta. né? Né? E é isso, a gente vai conversando. Se tiverem dúvida, tanto tu, Sabrina, quanto o pessoal, se quiserem ir perguntando, a gente vai atendendo também as demandas aí, tá? Então, vamos lá, educação, né? Eu vejo que esse momento nos possibilita, né, olhar para a educação que existe, né, e questionar ela nesse momento também, que acho que é um momento que a gente está dentro de casa, né, tem esse privilégio de poder estar em casa, né, e as crianças estão em casa, ou estão, né, não necessariamente com a família, porque talvez a família precisa estar, já voltou a trabalhar, mas estão com algum adulto em casa, né? A escola não está aberta nesse momento. E aí acho que é essa potência da gente ver o que é essa escola, né? Que não é uma crítica nunca à escola, e sim o que a gente inventou, que é isso que eu sempre me pergunto. Quando eu caio e vejo algumas coisas, eu penso, caraca, galera, que foi que a gente inventou mesmo? A gente inventou e a gente sustenta, né? Então é esse lugar de abrir caminho para a gente poder reinventar mesmo muita coisa, né? Nesse momento que vem abrindo. E nós, hoje na AINE, a gente vem trabalhando com as famílias de maneira online, né? E continuando o nosso trabalho, que o nosso trabalho é muito voltado para o adulto. Então, para nós, esse momento, na verdade, está sendo muito rico, de muita troca, de muita partilha, muito movimentos, reuniões individuais, coletivas, vai pelo Zoom, né? Pelo Zoom, pelo WhatsApp, pelas ferramentas. Porque, na verdade, a gente só mudou a nossa forma de comunicação para online, mas essa conexão já existe, né? Então, esse é o viés. Que aí eu vejo que a gente está vivendo enquanto instituições, espaços, escolas, essa grande dúvida. E aí? Né? Como a escola, como esse espaço que acolhe crianças normalmente, reage nesse ambiente que não tem criança, né? Então, a gente consegue ver, claro, tem inúmeros desafios nesse momento, mas ao mesmo tempo a gente tem a potência de ver aonde estão nossas maiores fragilidades, né? As famílias deixaram de se conectar, as famílias não estão conectadas, e aí a gente pode se perguntar, e aí, então, o que é esse lugar que eu tenho? Enquanto professor, enquanto alguém que está à frente de algum projeto, ou simplesmente, né, até pai e mãe, né, que começa a questionar mesmo esse lugar dessa instituição que existe, que a gente sustenta, nós enquanto sociedade, né, ela está dentro da gente. Então, olhar para a escola e ver várias coisas que precisam ser mexidas, não tem como não estar olhando para a gente e ver várias coisas que precisam ser mexidas. Porque está tudo ligado, sim, né? Então, é esse lugar o que essa escola nos traz de desafios é o que nós, enquanto adultos, hoje temos de programas, né? Internos nossos. E aí, como que a gente vai aprendendo a transitar nesse lugar. As escolas que a gente já estava trabalhando, até aqui de Guaporé, a gente continuou trabalhando de uma maneira distinta, porque também a gente precisa pensar que é um momento que, se as conexões já existem, é muito mais fácil, porque é igual a gente tem um amigo, família, são pessoas que a gente tem uma conexão, a gente encontra maneiras de continuar nos comunicando, né? Sim. Tá mais simples. É desafiador, dá saudade, né? Mas tá mais simples. Agora, quando a gente não tem uma conexão que não seja além do espaço, naquele tempo de horário, e aí, como é que a gente faz? Né? Como faz a mágica da conexão acontecer? Aí eu vejo que é esse momento potente que a gente está vivendo de abrir os olhos para isso. E aí, o que além de um espaço a gente é? O que a gente pode... os espaços são físicos ou os espaços são enquanto humanos? A gente pode ser pessoas, espaços, né? De acolhimento, de mudança. Mas aí a gente precisa abrir esse espaço interno, né? Para isso tudo que vai acontecendo. E a educação, né? A educação como um todo, ela não está conectada... A educação é vida, né?
Aonde a gente se educa? Acho que é uma pergunta que a gente pode se fazer. Aonde está a nossa educação? Às vezes fala educação e já remete isso à educação professor, educação escola, educação. A gente conecta isso muito fácil porque são nossos programas também, né? De dividir as coisas em caixas, né? Então, a E educação é para esse até, tipo de pessoa, né? Eu não, eu sim. trabalho com, sei lá, sou advogada, então não tem a ver com educação. Sou médico, né? E a gente vai ver que realmente não é isso, né? Que educação, ela é É a a nossa visão, vida. e a visão da criança nesse momento, né? O que que a criança enxerga como escola e passar o que que a criança entende como educação, né? Já é uma visão bem mais ampla dela, porque a criança agora, depois desse momento, vai levar um choque, né? De que ela vai encontrar uma coisa que ela não via como escola antes, né? Deveria também, mas foi uma coisa construída ali de tal jeito que a criança também já estava tão acostumada que ela não vai entender esse novo lugar como uma escola, né? E a Sim. gente vai ter que. É, você falando, eu lembrei, eu tenho irmãs gêmeas, né? Elas têm 7 anos. E tem a vida antes do coronavírus e a vida depois do coronavírus, muito claro, assim, para eles. Então, antes do corona, que a gente ia na escola, via os amigos, depois do corona. Então, esse é o papo, né? Porque tá muito claro para eles que existia uma vida antes, existe uma vida agora e existirá uma vida depois. Pra gente, talvez não tá tão claro isso, né? Que a gente ainda fica agarrado ali no antes, né? Em todas as Uhum. nossas crenças e tudo mais. Então, possibilitar que a gente se abra para esse novo, né? Dentro das nossas realidades, dentro das nossas perspectivas, porque a gente vive aí num país com inúmeras realidades, inúmeros desafios, né? E privilégios. Então, a gente, dentro das possibilidades que nos são apresentadas também, né? Para a gente poder estar atuando. E dentro da educação viva, com as pessoas que eu troco muito, que são educadores que trabalham com essa mesma proposta de educação, a gente brinca que chegou a nossa hora, assim, a hora de viver mesmo essa educação para o adulto, né? Essa educação para a família. Então, para a gente está sendo muito esse momento de atender essa família. Por exemplo, coisas que a gente vinha trazendo, trabalhando há 2 anos ou há 1 ano com essas famílias, que agora fica muito clara para eles. Que estão em casa com as crianças. Então, estão vendo muito tudo aquilo que faz parte aí dessa realidade, coisa que a gente já estava trabalhando há um tempo e que fica muito claro, né? E a Uhum. tudo isso. E aí vai abrindo o caminho para a gente poder olhar para isso, porque a gente vai olhar para algumas coisas na necessidade. Quando bater na porta, isso não está errado. Alguns de nós vão poder ver antes, vão mexer, vão se preparar. Alguns de nós o negócio vai estar fervendo, está queimando, precisa desligar, né? Então são maneiras que a gente vai aprendendo a lidar com essas formas que vão sendo apresentadas. Então esse é o momento, né? Para as famílias abrirem esse espaço interno também. E olhar para essa potência desse momento em casa, está sendo muito bonito ouvir das nossas famílias aqui o quanto as crianças estão conectadas, as crianças aprendem fora da escola, né? Aprendem fora porque na AINE a gente trabalha com uma educação que não existe um direcionamento, né? Então, por muitas vezes há uma dúvida desse adulto, mas e aí, né? Vai aprender, não vai aprender? Como é que funciona? E vai criando essas dúvidas. Que, claro, as famílias Vai observam, perder o acabam tendo um ano, né? contato. Oi? Vai perder o ano letivo, a preocupação, né? Sim, nossa, que é isso, né? Que aí, para mim, entra no assunto da educação baseada na falta, né? O quanto a gente está conectado com a falta na nossa vida. O quanto essa escassez vibra sempre, né? Então, sempre vai faltar alguma coisa. Eu tô aqui hoje fazendo essa live, mas falta alguma coisa para mim, né? Então, claro, se a gente tem essa visão de uma falta interna nossa, que falta alguma coisa para mim, como que se eu vejo só falta em mim, como é que eu vou olhar para uma criança e ver potência nela? Como eu vou Uhum. olhar e ver inúmeras possibilidades? Às vezes, inúmeras possibilidades que eu nem tô vendo. Eu fiz
um registro, um vídeo esses dias sobre uma viagem minha com um pé de hibisco. Sabe hibisco chá? Porque eu acho que esse momento, claro, fazem 10 anos que eu tô habituada a estar todos os dias com criança, né, na minha vida. Então esse é o primeiro período que eu tô com mais tempo sem criança. E eu tô tendo que aprender com as flores, né? Tem que manter esse educador vivo. E aí, né? Como que a gente faz? Que é outra coisa. Por que a gente não pode aprender com aquilo que está à nossa disposição? Né? Às vezes a gente vai ter um clique na nossa vida com alguém que está nos inspirando. Às vezes a gente vai ter um clique com a nossa vida lavando uma louça e percebendo alguma coisa ali. Que não é o ato em si, né? Mas é igual aprender a ler. Né? A gente aprende a ler? Não. Existe toda uma história que nos traz até conseguir criar um amparo para ler, para escrever, que é algo neurológico. Né? Que às vezes a gente coloca isso marcado como um momento, né? E não está conectado com isso, está conectado com o que nos trouxe até aqui. Só que quando a educação está conectada com a falta, a gente não vê o que trouxe até aqui. A gente vê o momento. E além de ver o momento, a gente vê a falta. Então, aprendeu agora isso, mas falta aquilo, né? Então, vamos lá. Por isso eu vejo esse nosso medo tão grande da perda, né? Sim. A gente vai perder o ano. Né? E aí, o que é perder? O que é o ano? O que de tão importante tinha? Eu lembrei também agora falando, lembrei da minha irmã, logo que iniciou a quarentena, uma das de 7 anos, né? Que ela falou, Ana, falei com ela por telefone, ela falou, agora a gente já provavelmente vai ficar mais que um mês, né, de quarentena e a gente vai perder o ano. Perdeu. Que mês, né? Em um mês a gente diz que perdeu o ano, não tem mais volta, né? O que tinha ali de tão importante que sem aquilo ali eu não vou conseguir viver, né? Vou precisar voltar a reviver esse ano, como se fosse possível, né? Para resgatar alguma coisa ali. Então vai movimentando mesmo esse lugar dessa falta muito forte que está muito forte na gente em tudo. Né? A gente leva essa falta, essa escassez em vários sentidos na nossa vida, né? Está conectado com a maneira que a gente lida com o nosso dinheiro, está conectado com a maneira que a gente vive as nossas relações, baseada na falta, no medo, né? E como abrir esses olhos para essa potência que existe, né? Que aí eu sempre brinco, vamos limpar a lente, limpar a tela, né? Porque tá ali tem muita coisa, que se a gente não vai fazendo o processo de limpar essa tela, realmente aí fica difícil ver potência se a minha vida não tá vibrando nesse lugar, né? Ou simplesmente olhar as coisas com olhos de ver, né? A gente tá olhando para quê? Como, né? Tá conectado mesmo nisso? Ou a gente vibra nesse lugar de esperar, né? Esperar essa falta vir. E essa questão, né, de a gente querer enxergar nas crianças só o que elas deveriam estar aprendendo, né? Sempre o adulto tentando dizer para a criança, tu tem que aprender isso, e sempre na hora que a gente quer, né? E eu gosto muito quando tu fala das crianças, quando tu deixa assim, tipo assim, a primeira visão, né? As crianças entraram e tu deixou elas ali e elas ficam esperando. Eu gosto muito quando tu fala nisso, de tipo assim, elas ainda não estão preparadas para um ambiente livre, né? Essa transformação de ver um ambiente vivo também, de enxergar a transformação das coisas, de elas vão ficar ali esperando tu mandar elas fazerem alguma coisa. E isso para elas seria educação, né? Sim, sim. Que é muito isso que a Sabrina está trazendo, que é um dos exemplos que eu costumo trazer do quanto, mesmo pequenininhos, a gente atende crianças de 3 até 14 anos, né? Mesmo com 3, 4 anos, as crianças já chegam no espaço esperando que o adulto leve elas para algum lugar. E a gente tem o primeiro ano que a gente iniciou, a gente abriu o espaço, né, no primeiro dia, e as crianças chegaram e todas sentaram e ficaram esperando. E aí uma delas, que era uma filha de uma das educadoras, né, chegou e começou a utilizar o material.
E aí as outras vieram denunciar, né? Oh, a fulana tá pegando material. E aí a gente falou, aqui tudo que tá disponível, vocês podem usar. Um caos. Uma semana de caos, porque a gente não sabe lidar com a nossa liberdade, né? A gente não experimentou ainda. A gente chega no lugar, alguém nos diz como faz, e ainda como se expressa, como tem que ser. E aí, quando que a gente aprende a lidar com essa liberdade? E aí chega um certo dia, um certo tempo da nossa vida que alguém diz, não, agora deu. Agora você já está com idade, bateu o tempo, vai, descubra o que você quer fazer da sua vida. Mas como assim? Alguém me deixou experimentar essa vida para saber? Esse ano passado, não foi nesse ano, ano passado, uma das crianças também chegou, tinha 5 anos. Chegou e, enfim, ficou muito desconfortável, porque como não tem esse direcionamento, no início para as crianças é um desafio até encontrar esse lugar do existir um espaço onde existe um ambiente preparado, onde existem guardiões, né, adultos para estar ali, mas que não vão levar elas a nada, e sim acompanhar esse processo. E, enfim, era uma família que tinha se mudado para cá, para Guaporé, fez todo um movimento. Então, a mãe chegou e falou: "E aí, filha, como foi? Como foi teu primeiro dia?" E aí ela olhou e falou para a mãe: "Horrível. Não me traz mais aqui. Eles vão me deixar burra aqui, eu não vou aprender nada." E aí a gente pode olhar para essa cena e o que fica para mim é: "Uau, eu tenho 5 anos e eu já acredito que se alguém não me mostrar o caminho, eu não vou para lugar nenhum." E aí, o que que tem aí? Né? O que que tem de tanto de coisa que a gente está carregando que nos limita a olhar para isso e não ver as possibilidades? E, claro, com os adolescentes, a gente vai trabalhando de uma maneira um pouco diferente também, até eles encontrarem esse equilíbrio, porque para a gente não trabalhar com um abandono mesmo, né? Porque são adolescentes, já estão acostumados de uma maneira serem direcionados uma vida toda, chegam num espaço livre e aí, né, como que lida? A gente vai devagarinho, né, estando um pouco mais a par deles, mais junto, para ir liberando mesmo. E às vezes vai precisar viver ali um tempo de não saber o que fazer, que às vezes eles verbalizam, aqui não tem nada para fazer. Num ambiente diverso de possibilidades. Porque é isso, é essa mensagem que no fundo a gente vai dando para as crianças quando a gente direciona, 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 direciona. A E gente essa diz o tempo educação. todo, vem por aqui, vem por ali, vem para cá, vem para lá. E aí, como que eu vou experimentar ir para algum lugar? Que aí é essa linha, né, que eu costumo dizer, que é essa linha de uma educação que a gente não experimentou viver ainda enquanto adultos. Poucos, talvez, de nós experimentou esse lugar, que é um equilíbrio, que não vai nem para esse controle demasiado, nem para o abandono, né? Porque também a gente tem que tomar cuidado com isso. E também é natural, enquanto a gente está transitando essa linha, enquanto famílias, cair para um dos dois lados. É porque está experimentando essa linha, e ela vai ficando mais segura conforme a gente vai caminhando também. Né? E vai abrindo esse espaço de ter um lugar onde a gente vem, enquanto sociedade, direcionando em tudo aquilo que a gente não precisa direcionar, que é, como você se expressa, do que você gosta, do que você não gosta, de que maneira você quer viver essas experiências que estão sendo apresentadas, se você quer ou não quer emprestar o que você tem, se você quer naquele momento ter aquilo com você, mas aí naquilo que a gente poderia e deveria orientar, né, a gente não orienta, são limites básicos às vezes, que aí a gente espera que a criança tenha noção de algumas coisas. Então é esse equilíbrio mesmo que a gente precisa ir encontrando. Né? Se toma banho, se não toma banho, para onde vai, para onde não vai, que escola vai estudar, isso é uma decisão dos adultos, né? E às vezes esse peso está em cima da criança. Então a gente precisa encontrar mesmo esse equilíbrio que, claro, a gente está encontrando enquanto sociedade, né? Está experimentando esse lugar de transitar por isso. E é desafiador, né? Então é bom sempre também a gente poder ter bases aí que nos sustentam. Eu vi que alguém perguntou em algum momento que Tem umas anotadas aqui. E só aproveitar o gancho, essa questão da educação fora, né? A educação que vai além da escola, essa mistura das idades, as crianças enxergar também outras pessoas fazendo, trabalhando, fazendo, né? São outras coisas, enxergar, as crianças têm que enxergar as outras pessoas também, outras idades. E eu acho que nessa questão também vai melhorar bastante isso no sentido das crianças poderem se envolver com outras pessoas,
né, dessa questão da educação além da escola. Sim. Mas eu vou Essa, pegar as perguntas que tu e essa tinha. questão das idades, né, é muito doido porque a gente criou um sistema, né, de funcionamento onde a gente se divide por idade, né? Então, né, uma coisa que a Ivana costuma sempre brincar, né, a gente está com 21 pessoas aqui, né? Quantas pessoas têm 28 anos, né? Então, sei lá, né? Quantas pessoas têm 28 anos? Só as pessoas de 28 anos podem estar aqui hoje, porque tem a minha idade. As que estão tem um pouco depois, um pouco mais estão atrasadas, né? E quem chegou antes está adiantado, não pode entrar. O que foi que a gente inventou, né? Aonde que a gente. Claro, tem todo muito assim, com as crianças nessa. Pensa, de 3 até 14, né? A Adriana falou que tá fora, já Ah, não vai rolar. justifica, Adri. Não, fica aí, fica aí. Isso aqui é a escola livre, entendeu? Essa troca das faixas etárias que de 13 até 14 anos tem um mundo ali, né? De anos de vida, né? Na verdade, de 3 até 7, se você vai ver, já é mais de o dobro, né? E essa troca entre as crianças é muito rica, né? Porque possibilita. Fica tranquila. Possibilita que a gente olhe mesmo para os ciclos da nossa vida. A gente, o ano passado, tinha uma das guardiãs que estava amamentando, né? Quando vinha a Romã para amamentar, gente, era uma loucura, né? Que é esse lugar do bebê, né? Um filhote da nossa espécie, né? Que a gente se desconectou dele, que a gente está em outro funcionamento. E olhar para as relações dos adolescentes, muitas vezes, né? Que a relação deles é de um outro lugar, né? É aquela comunicação empurra para cá, cutuca para lá, e o oi é uma cotovelada, né? Que é esse lugar aí dessa nossa fase da vida. Então, e às vezes de um lugar mais bravo, né? De um jeito mais adolescente, de ser, se encontrando aí nesse mundo, que às vezes não pode expressar, não tem espaço para expressar a sua doçura no meio dos adolescentes, porque talvez não sei como vai ser recebido. E aí, ao mesmo tempo, eu vi muitas cenas assim que me enchem os olhos, o coração mesmo, que é desse adolescente que está ali empurrando, esbarrando e falando de uma maneira mais grosseira, quando passa uma criança de 7 anos, cai o casaco e fala, fulano, ó, aqui teu casaco, você deixou cair. E o Ou pega e olhar de vai se admiração. fantasiar, vai botar E o fantasia para olhar de contar a história dos admiração, menores. né? É. Mas e como que vai poder expressar essa doçura se não tem outro lugar? E como vai se lembrar como essa criança se está totalmente separado das outras das crianças, né? Como vai lembrar como é fofo um filhote se não tem mais conexão com o filhotinho? Né? Então vai abrindo mesmo um mundo aí. E para os menores é uma riqueza. A gente tem umas relações muito bonitas dos pequenos com os maiores, de admiração, de acompanhamento mesmo, que eles não têm uma divisão, né? A gente tem dois espaços. Então, um espaço, o que acontece é que os menores não podem subir, porque é um ambiente que já tem cozinha, ambiente material eletrônico, química, física, toda essa parte mais elaborada, e não é seguro para os pequenos estarem. Mas os maiores podem descer para o ateliê de baixo para usar. Que é como se a gente fizesse uma analogia com a nossa vida, né? Eu posso olhar para trás, resgatar o que precisa ser resgatado, ressignificar o que precisa ser ressignificado, mexer no que precisa mexer, mas eu não posso pular para a semana que vem, eu não posso pular uma fase. Então é bem com essa analogia. Eu posso voltar a brincar com a boneca que eu não pude brincar. Posso brincar de carrinho, contar história para os menores e me alimentar de alguma coisa também. Essa troca verdadeira. Mas eu não posso ir para um lugar onde eu. Porque aí a gente vai olhar mesmo para os pequenos num ambiente que eles não dão conta, aí a gente é até agressivo, né? Então bota num lugar de frustração para ele, né? Então tem sempre esse cuidado com esses dois ambientes. Mas é uma troca muito gostosa, essa questão de idades, né?
a gente olha na nossa vida e vê quem são as pessoas que estão na nossa vida, se elas têm a mesma idade da gente. Se os nossos amigos continuam sendo os mesmos amigos da mesma faixa etária, né? A gente aprende com diferente, a gente resgata coisas, né? E olha para coisas que são mais maduras, que não dependem nem se a pessoa tem mais idade que você ou não, mas das diversas formas também que são apresentadas, né? E aí vem o papel do adulto, né? De saber identificar o tipo de frustração que a criança, né, vai dar conta e o tipo de frustração que seria uma agressividade para ela Uhum. também, né? Sim. E tem dois comentários, assim, meio perguntas. Tu quer responder agora ou tu Pode quer ser, pode continuar ser. na tua linha de. Pode ser. Para as famílias que estão despertando para essa educação viva, quais os primeiros movimentos que podem iniciar? Essa é. Sim. Eu vejo que sempre né, primeiro esse novo adulto, né? Primeiro essa nova, porque a gente pode falar de uma estrutura física, a gente pode falar de jeitos, fórmulas e métodos, né? Mas que vão se alinhando dentro desse lugar da gente, como que a gente se relaciona com a educação. Quais são os nossos programas educacionais? O que eu espero do meu filho e da minha filha? Quais são as expectativas que estão sobre ele, né? Eu olho para quem ele é, para quem ela é, ou eu tenho um bando de quereres meus ali, colocados nela, né? Porque a gente às vezes tem esse lugar de querer muito fazer uma educação diferente, quer fazer o novo com o velho dentro. Que a gente vive isso, né? Nos nossos espaços de trabalho, nas nossas relações, na nossa vida. A gente quer fazer o novo, a gente quer mudar, a gente vê que dá certo. Tá isso na gente. A gente tem esse impulso interno de. Olha, tem uma chama nossa que olha para algumas coisas que a gente faz ou que a gente vê ser feita e diz: dói, né? E o caminho não é esse, eu não acredito nesse caminho que precisa ser pela dor, né? Às vezes dói, sim, mexer em algumas coisas, mas não é o único caminho, né? Então, como que a gente vai abrindo espaço para esse nosso olhar? Que aí é para o trabalho que a gente faz com os guardiões mesmo na escola, né? Na AINE. Antes desse guardião estar nesse espaço, ele precisa sentar e observar. Então, esse momento que a gente tem com as crianças em casa é olhar para a potência, né? Vamos olhar, vamos simplesmente sentar e observar essas crianças, esses adolescentes existindo, né? Sendo eles. Quanto tempo a gente faz que a gente não olha para as pessoas sendo elas? Para o companheiro, para a companheira, quem está sozinho, para você mesmo, né? Como que a gente olha para as pessoas que estão à nossa volta? O quanto de expectativa e carga existe em mim para você? O quanto eu espero que você faça algo? Ou o quanto eu não espero, o quanto eu tô livre mesmo para esse caminhar ou não, ou aonde que tá esse, que na verdade aí é a nossa maior fonte, né, que eu vejo, né, de possibilidades que é a gente, né, é esse olhar e ver como que a gente está reagindo aí a tudo isso, abrindo espaço para essa educação que venha a ser um pouco mais livre, né? Que a gente vai engatinhando, né? A Jus comentou lindo e desafiador, né? Jus é mãe na AINE e vem passando por todo esse lugar de abrir os olhos, assim. Dizer, uau, tá aqui, eu tô vendo, tá acontecendo. Né? E como é que a gente pode abrir esse nosso olhar? E aí sim, criando tempo e espaço, né? Para a gente poder Enxergar, olhar para isso. enxergar Presença. o quanto eles nos surpreendem, né? Às vezes a gente tá tão focado em alguma coisa que a gente nem percebe o quanto eles nos surpreendem, o quanto eles fazem. E antes da outra pergunta, que essa outra pergunta eu acho que tu vai ter muita coisa para falar, porque vai ser lindo. Mas outra questão, assim, que um espaço de educação viva e consciente também, como eu sempre fui, mesmo sendo pedagoga, ter feito pedagogia, né? Ter trabalhado em lugares bem tradicionais ao nosso ver, eu sempre tento trazer essa linha da educação viva e consciente para nem seja para dentro da nossa sala, nem seja na nossa salinha ali fechada, sabe?
E o quanto isso contribui para as crianças que também têm algumas especificidades, que nem o autismo, que nem paralisia cerebral, algumas outras questões, né? O quanto isso contribui. E só que a gente tem que estar muito preparada para enxergar isso. O quanto eles aprendem, né, nesses ambientes assim de educação viva e consciente, de educação livre, né, que é até esse nome educação livre parece que tem já um preconceito, ou a professora é preguiçosa, ou a criança não aprende nada, né? Mas eu acho que com esse novo nome, eu acho que pode ser que as pessoas tenham um olhar mais um pouquinho melhor, né, para isso. Sim. E claro, se a gente entrar em um lugar onde que a gente vai ver as bases dessa educação, né? Tá conectado com a gente sair do lugar de julgamento, sair do lugar do controle, né? Desse direcionamento para algum lugar. E essa presença que a gente não experimenta viver muito enquanto nossa sociedade, né? A gente está em vários lugares fazendo várias coisas e não está ali. Então, como que a gente exercita esse lugar enquanto pai, enquanto mãe, enquanto educador? Né? Enquanto qualquer coisa, né? Mas principalmente nesse lugar de alguém que está presente para poder apoiar mesmo, né? O acompanhamento dessa criança que é um dos alimentos mais nutritivos. A gente está com um adulto que está presente com a gente. Experimentar esse lugar deve ser muito prazeroso. Né? Eu tô aqui, eu tô existindo, eu tô me manifestando, mas tem alguém aqui. Tem uma presença que está me dando um apoio, né? Que está ali para eu contar. Que a gente sabe que existe esse lugar. Tem uma das crianças que... Eles entram, às vezes, em discussões sobre professor e guardião, eles nos chamam pelo nome, né? E aí é um processo para tirar o professor, né? Que não tem nada, não temos nada contra o nome, mas é esse lugar da gente poder olhar mesmo para atrás desse título que a gente criou, né? Uhum. Que dá para tirar esse título deixando o nome também, mas a gente escolhe sem o nome. E aí eles ficam nessa discussão, às vezes prof, não prof, e aí uma das crianças no início do ano falou prof Ana, alguma coisa assim. E aí uma das crianças que já tá há mais tempo falou, não é prof, é guardiã, você pode chamar ela de Ana. E ele, é tudo a mesma coisa. Aí ela olhou para ele e falou, mas guardiã ensina sem ficar ensinando. Que aí para mim eu brinco que cada frase deles dá uma tese de mestrado. Dá. Dá pra ir longe. Dá pra ir longe. Que é esse lugar do como que a gente tá aprendendo um com o outro, né? E a gente, assim, às vezes é necessário, ou como você disse, esse lugar da gente estar apoiando mesmo o processo de alguém, né? Que não dá conta ainda de fazer alguma coisa. Mas às vezes a gente precisa se afastar e deixar essa criança lidar com isso. Mas para isso a gente precisa estar com um trabalho muito artesanal, né? Muito individualizado mesmo, né? Conhecendo cada pecinha ali desse quebra-cabeça. É isso, DG aqui. Não, né? Tem um comentário lindo aqui e mais uma pergunta. E como aprendemos essa base? Essa é uma mãe, tá? Uma mãe maravilhosa, Simone. E como aprendemos essa base com as crianças especiais? Deixamos de lado as tantas expectativas e deixamos que a criança seja. É muito legal. E é isso mesmo. A gente tem tanta expectativa que a gente não deixa a criança ser. A partir desse momento que a gente consegue enxergar, elas vêm e surpreendem a gente, sim. Sim. E a pergunta... E nesses espaços, né, que trabalham com essa educação que não está conectada. É que quando a gente sai da comparação, não tem como a gente não ver potência, né? Se eu me comparar com você... Porque eu olho para as minhas irmãs gêmeas, né? Que estão sendo meu exemplo, né? Do isolamento social. As crianças que eu estou interagindo. Então, se eu olhar para as duas, né? E comparar a Victoria com a Valentina, eu vou ver falta. Muita falta, porque tá faltando muita coisa que tem em uma e não tem na outra. Se eu comparar a Valentina com a Victoria, também só vou ver falta. Agora, se eu olhar a Valentina sendo Valentina, só tem potência nela. Se eu olhar a Victoria sendo Victoria na vida dela, só tem potência. E são duas personalidades muito distintas, assim. A gente brinca que quando vai decidir, né,
Que uma gosta, outra gosta, a gente brinca que vai dar tinta para uma e uma cama elástica, uma de fazer uma esteira para correr, de tão distinta que as duas são, né? Porque é isso, tem um mundo ali de possibilidades em duas pecinhas que nasceram no mesmo momento. Da mesma mãe, do mesmo pai, na mesma época, né? Então, se eu vou, que é esse lugar que a gente vai olhar com as crianças, né? Independente de qual seja o formato que elas estão, as distintas possibilidades que elas nos oferecem. E aí, se não tem essa comparação, a gente vai longe, né? Uhum. E agora, Ana, quais? Isso a gente falou bastante ontem. Ontem nós tivemos uma live sobre como encontrar natureza dentro dos espaços emparedados, né? Dentro de casa, quem mora em apartamento não está conseguindo sair com a criança, né, para outros lugares. E a gente falou muito das nossas aprendizagens, tanto quanto adulto como criança, né? Todo mundo aprende aí. Então a pergunta é a seguinte: quais as aprendizagens que tu percebe que as crianças e adultos podem vivenciar nesse momento de pandemia? Nossa, a nossa casa, né? Já é É um laboratório. quem tem essa possibilidade de estar num espaço, esse privilégio de ter um pátio e tudo mais, já abrem aí nossa conexão. Quem está no quadradinho de cimento igual eu, já vai um pouquinho para outro ambiente, né? Mas não necessariamente que não existe. Assim, acho que possibilidades, dicas de atividades, possibilidades, tarefas, tá cheio para todo lado, né? A gente tem aí vivendo inúmeras possibilidades apresentadas, enxurradas, né? Mas eu convidaria a gente a dar um outro passinho mesmo, passinho de não ter atividades. E aí, como que a gente existe, né? Como que seria esse movimento da gente acordar e viver, que é o fluxo que às vezes as pessoas perguntam, mas não tem rotina, e como é que as crianças fazem, como para onde que vão. Aí, quando a gente não tem uma rotina nesse dia específico, né, nesse mundo da criança, vão abrindo inúmeras possibilidades para serem caminhadas ali, que é participar dessa vivência da casa, participar das organizações da casa, viver aí, né? Daquilo que essa criança já dá conta de fazer, daquilo que vem pulsando nela, que aí entra nessa responsabilidade daquilo que ela já dá conta e do que ela gera, né? Que a gente tem isso também. Sujou, limpou. Bagunçou, arrumou. Né? Para a gente ir se responsabilizando por aquilo que a gente gera. Como a gente vai experimentar, né? Tá se responsabilizando por aquilo que a gente gera se isso não acontece. Sou um bebê. Comi, sujei, voltei, tá limpo. Tô crescendo, tenho 3 anos. Comi, sujei e voltei, tá limpo. Tenho 4. Comi, sujei e voltei, tá limpo. Vou lá, tenho 14. Comi, sujei e voltei, tá limpo. Quando eu tiver 30 anos na minha vida, se eu comer, sujar e voltar, tá sujo, a culpa é de alguém, né? Quem foi que deixou sujo aqui? Como que a gente se responsabiliza pelo simples que é nosso? E claro, isso é a sujeira. Mas e como se a gente se responsabiliza por aquilo que a gente gera na nossa vida, se a gente não foi possibilitado a arcar com aquilo que a gente gera? Sem peso, sem culpa, mas com leveza mesmo, né? Então, acho que aí a gente já tem atividade para o dia todo, né? Experimentar esse Sim. lugar. E claro, vem movimentando, né, possibilidades, ter um ambiente preparado para essa criança nesse momento, já que a vida dela virou a casa, né? Para que também fique algo que ela possa tá respirando com as coisas que ela gosta, um espaço onde ela pode utilizar com autonomia, que não dependa do adulto o tempo inteiro. Isso é muito rico também, que abre possibilidades, ter esse espaço preparado para isso, que aí a gente vai conseguindo dar alguns passos de leveza mesmo para esse dia a dia, né? Sim. E eu vi muito assim a importância da que a gente sempre quer que a criança esteja em atividade. Sempre. A criança tem que estar sempre se movimentando para alguma coisa, sempre aprendendo alguma coisa. E a gente não consegue enxergar que esse momento agora está dando oportunidade da criança parar, da criança ter o tédio, que eu acho que muitas crianças desconhecem, da criança, a importância dos devaneios, né? A criança ir para um cantinho escondido da casa e ficar ali viajando, sabe? A importância disso para a aprendizagem, sim.
E a criação que vem depois dos devaneios, né? A criação depois dessa preguiça de não querer que as pessoas fiquem perguntando o que ela mais gostou no dia, ou o que tu fez hoje, ou o que tu vai fazer amanhã, sabe? A criança não, ela precisa de outras coisas que antecedem isso. E esses momentos, eu vi muitas famílias até assim para acolher um pouquinho essas famílias que às vezes estão entendendo que as crianças estão tristes, mas eu acho que todo esse processo, nesse tempo que elas estão entediadas, é um processo que vai ser, que é interessante, que é bom para elas em algum momento ter, né? Então, aproveitar isso também como aprendizagem, né? Aproveitar esses momentos, ficar junto com a criança enquanto ela tá ali triste, sim, mas acompanhar, estar presente nesse momento também. E tem mais uma pergunta, não sei se quer falar alguma coisa antes. Não, pode ser. Hoje escutei um adulto falando que tinha que fazer muitas tarefas obrigatórias e pensei nesse tipo de educação livre. Vocês já tiveram exemplo de crianças que tiveram que encarar atividades obrigatórias? Tá. Eu vejo aí, a gente pode ir para dois lados. Esse obrigatório pesado, de algo que é imposto a mim, que eu não quero fazer, né? Ou algo que é de minha responsabilidade, que eu gerei, que aí é diferente, né? Eu acho que dentro desse obrigatório, dessa carga, né, que enquanto nós adultos a gente vai carregando coisas que a gente não quer fazer, que a gente não gosta de fazer, que aí é um processo nosso aí de ir lidando e vendo, e revendo nossa vida e revendo o que a gente está gerando, né? Que aí é um trabalho interessante aí que a gente faz constantemente e olhar para esse lugar dessa obrigatoriedade. Não sei se eu entendi a pergunta, eu vou por aqui, qualquer coisa, quem perguntou me avisa se é por outro lugar, tá? O que acontece às vezes sim é a criança não querer guardar o brinquedo que ela pegou, por exemplo. Né? Sei lá, às vezes eles pegam. É interessante quando as crianças chegam, né? Que elas ainda estão entendendo que vão guardar tudo. Que aí pega a prateleira inteira de jogos e criação e faz uma mansão. Sabe? E às vezes a gente vê os que estão há mais tempo que falam: acho que a gente não precisa pegar tanto assim, acho que só com esse aqui é o suficiente. E pega e vai com tudo, às vezes brinca em vários, pega tudo para brincar e precisa guardar depois, né? E às vezes não quer guardar porque não tá afim, porque brincou e não quer mais guardar. E aí a gente vai lidar com isso, porque essa liberdade não significa esse abandono do tá bom, então brincou com tudo isso aqui, guarda e depois eu guardo para você, né? Então é esse equilíbrio, né? Agora, tá, é bem por aí acho que eu tô indo. E aí esse lugar de não quero, aí você usou o banheiro, né? Vou usar a casa deles, tá? Então tá ali com a casinha toda. E aí a criança fala, não quero guardar, né? E eu vou acolher, você não quer guardar. Tudo bem. Porque às vezes é isso também, né? Você não quer guardar, mas a gente tenta manipular, né? Enquanto adulto. Você não quer guardar, mas você brincou, o certo é guardar. Você não quer limpar o banheiro, mas olha só como é bom ter o banheiro limpinho. Blá, blá, blá. Que é uma coisa que a gente quer que a pessoa faça, que a criança faça, feliz, entendeu? Aquilo que às vezes ela não vai fazer de uma maneira feliz. Porque a gente quer trazer limites e que o outro fique feliz com esse limite, que também é uma ilusão nossa, que é para agradar esse adulto, né? Então a criança falou: Ana, não quero guardar. Você não quer guardar, eu tô te ouvindo. Mas esse você precisa guardar. Ah, mas agora eu quero brincar na cama elástica. Você pode brincar na cama elástica, mas primeiro você vai guardar esse. E eu vou ficar com ela o tempo que for preciso, até que ela vá guardar. Ah, e aí, geralmente, assim, não tenho casos, assim, de que não vá acontecer isso. Às vezes a criança fica muito irritada, poucos casos, na verdade, porque o que acontece? Quando a criança fala, eu não quero guardar, eu falo, você não quer guardar, eu tô te ouvindo. Ah, porque geralmente o que acontece? Eu falo, não quero guardar, e a Ana fala, mas é bom guardar, mas você usou. Não, eu tô falando, eu não quero guardar. Mas não tem ninguém me ouvindo, então dá aquele desespero na criança mesmo, tipo, vou repetir aqui para ver se ela entende que eu não quero guardar. Então, quando tem esse acolhimento do adulto, geralmente o que vai acontecer é isso. Vai guardar não feliz, porque queria estar no pula-pula, queria estar no cama elástica, não queria estar guardando, mas vai se responsabilizando por aquilo. Né?
Que aí é até para um projeto, às vezes, que os adolescentes fazem, né? A gente tem muito isso também. Quero comprar uma lona, quero comprar tal coisa. Tá, mas o que você vai fazer? Precisa ter uma base, que não é o vamos viver a vida como se não houvesse nada e nem ninguém à minha volta, né? É me responsabilizando por mim, pelo que eu gero, sem invadir o espaço do outro. Tem esse limite aí, que aí a gente vai transitando. Então, sim, tem alguém para trazer esse contorno. Esse é o papel desse guardião, acompanhar essa criança nas necessidades que ela ainda não dá conta, né? Mas, ao mesmo tempo, tá também nesse lugar de trazer o contorno, que é o nosso papel. Esse é o nosso papel, né? Enquanto adulto. É trazer esse contorno. O cara chegou antes aqui na Terra. Ainda não sabe direito como é que funciona, né? E a gente vai mostrando como funciona, claro, independente da nossa... Dependendo de como funciona cada família, cada espaço que essa criança está inserida, ela vai criando formas de estar inserida nesse lugar. E ela vai se adaptando a esse lugar, né? E a gente vai se adaptando ao funcionamento dela também. É uma via de mão dupla, né? E às vezes a gente quer ser pai, quer ser mãe, quer ser educador, mas não quer estar nesse lugar, porque é um lugar desafiador, né? É um lugar que interfere, é um lugar que influencia. Eu tô aqui, eu influencio e gero uma coisa. Se tem outra pessoa no meu lugar falando, influencia e gera em outra coisa. Então a gente está na vida e é influenciável e influencia também, né? Agora a gente ser influenciável e influenciar é uma coisa, manipular é outra, né? Sim. Levar alguém para o lugar que ela nem quer ir porque a gente acha que é o lugar certo é outra história, né? Então são várias caixinhas sem caixinhas, né? Eu brinco que o meu funcionamento é uma educação livre, viva, cheia de caixinha aberta, assim, só para transitar, né? Então, ali. O que é a liberdade, né? A liberdade não é deixar tudo ali para toda hora, para qualquer coisa, para fazer só o que é bom. A liberdade também tem a parte ruim, tem. A gente precisa saber até onde a gente vai por causa do outro também, né? Entender até onde vai ser o corpo do outro. E na nossa sala também, onde eu consigo fazer, né, um pouquinho mais. Os brinquedos também são todos disponíveis, eles vão lá, eles constroem as coisas deles. E a responsabilidade que sempre tem que ficar bem clara é essa, assim, tu tá construindo isso aqui, agora a gente vai ter que sair da sala para fazer o lanche, alguma coisa assim, e tu quer guardar agora. Se tu não guardar agora, o outro consegue passar por ali, né? Tem a outra criança vai conseguir brincar também, tu pegou algum material que a outra criança vai querer, e se a outra criança querer, o que vai acontecer? Então, tudo ali eles se organizam para isso, né? E se no outro dia, ainda não terminei a minha construção, posso terminar amanhã? Claro, tá atrapalhando alguém, tá, né? Então, isso eles vão se organizando, eles vão entendendo qual é a liberdade deles, né? E até onde eles podem ir. E é muito interessante, porque vem cada frase que tu falou, que dá uma tese. Que é esse lugar da gente, né, pesquisa a liberdade aí, né? Ela tá conectada para nós como caos, como algo caótico, né? E liberdade é harmonia. Se ela tá em desarmonia, porque algumas coisas precisam ser mexidas, né? Se a gente tá... Porque a gente olha nesses espaços que trabalham dessa maneira, né? Olho no funcionamento do dia a dia da gente na AINE, quando existe dia a dia, né? Que agora estamos isolados, né? Mas antes, como dizem minhas irmãs, antes do coronavírus. Nesse funcionamento, quando vai passando o tempo, a gente vai trabalhando para estar desnecessário nesse espaço, né? Que desnecessário não significa ali sem nada, é desnecessário do apoio constante da criança te detendo o tempo inteiro, né? E Sim. te trazendo para você. E vai nesse movimento, não parece que tem o número de criança que tem, porque cada um consegue estar fluindo na sua viagem. Pensa a gente poder estar fluindo na nossa viagem, né? Por que eu vou te encher o saco? Se eu tô aqui na minha viagem, me divertindo, eu posso te procurar para você entrar na minha viagem se quiser. Aí você pode escolher se vai ou não, né? Também tem isso. Então, aí tem uma criança que está dentro desse espaço, que está o tempo inteiro
criando conflito à sua volta, né? Aí a gente vai olhar para ver o que está manifestando isso. Ela não está inteiramente na sua potência. Senão ela não estava gerando, né? A gente pode olhar e dizer que está incomodando, olhar com julgamento, olhar com peso, olhar e ver o que a gente precisa. Que aí a gente faz muito trabalho com as famílias, né? De trazer a família para ver onde é que está essa desarmonia pulsando, né? Para que ela possa entrar no caminho dela e pronto, né? Com fluidez. E claro, hora ou outra alguém sai do caminho, né? Assim como a gente sai do caminho opa, e cria treta ao redor. Quando a gente consegue estar nesse lugar de conectado com o nosso caminho, a gente não dificilmente vai gerar conflito ao nosso redor, né? Ou olhar para que caminho a gente está vendo, com a nossa energia pulsando para o lugar que precisa ser, né? Sim, esses dias mesmo, como eu observo muito eles, né? E eu gravei lá na sala mesmo. Eu gravei eles e depois eu olhando, revendo o vídeo várias vezes, uma porque eu tava com saudade, outra porque eu queria ver de novo, outra porque eu já tava emocionada, daí eu olhei de novo. Mas enfim, daí eu olhei assim, meu Deus, não parece que tem tanta criança dentro dessa sala. Porque a gente sabe que tem as fases, né? Tem um processo, a educação livre. Tem a hora do ai, 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 o que eu faço? Ela tem que mandar eu fazer uma coisa. Daí tem a fase do caos, né? Porque daí eles entendem que eles podem pegar tudo, eles podem ver a fase da destruição, do coisa. Daqui a pouco eles começam a compreender o que eles podem fazer, eles se apropriam do espaço, eles se apropriam do tempo, a organização começa a chegar e e de repente não tem criança dentro da sala, né? E a gente só admira, daí chega uma hora que o professor admira, fica admirando, fica só recebendo toda, né? Fica ali, nossa, o que aconteceu? É muito bom isso. E, mas um pouquinho agora já tá acabando. Sim, a gente tem E uns 3 minutinhos. eu sei que tu tem uma formação também, né? Agora com os professores. Daí, se quiser falar um pouquinho sobre Sim, a ela. gente está com as inscrições abertas da formação voltada para educadores, a nossa primeira formação online da AINE, né? E que agora a gente está recriando também, que a nossa fonte de renda são os cursos e vivências que acontecem presencialmente aqui. Então agora a gente está reinventando esse existir aí também financeiramente, né? E continuar expandindo e mandando nossa mensagem. Então é só conectar lá no Instagram da AINE, né? Cidade Escola AINE, ou no meu, né? Que está aí, que sempre vai tendo as informações. E é uma formação que aí tem cada pilar mesmo, né? A visão da educação, o papel do educador, ambiente preparado, todas essas mil possibilidades dentro dessa educação, né? E é isso, assim, gratidão pelo convite, gratidão por todas as pessoas aí que continuaram conectadas com a gente nesse tempo. Estamos juntos e que a gente possa, como eu falo em todo fim de encontro, que a gente possa pegar aquilo que nos ressoa, que faz sentido e nutrir aquilo que não faz sentido, que não foi legal ou que a gente não concorda, jogar para compostagem, manda para a terra para virar adubo e que a gente possa viver num mundo onde dói menos o nosso estômago, onde a gente pode vibrar na nossa potência e que a gente possa olhar para o mundo com potência. Vamos limpar nossa lente dessa falta aí que está na nossa vida, né? Gratidão E, mesmo, gente. Ana, quando tudo isso passar, a gente quer muito que tu venha para cá, para o nosso espaço físico, né? Que a gente vai estar organizando tudo com muito carinho, tá fazendo assim do jeito que a gente acredita mesmo. O Baobá vai ser um espaço de educação e muito inspirado na Aine também, muito inspirado na Aine, né? E outras pedagogias, porque a gente não entende que a pedagogia é uma só, que segue uma linha só, e a gente consegue enxergar várias potências em cada um desses lugares, né? E a gente quer muito que tu venha conhecer quando tiver tudo bem, tudo certo. Chama que eu vou. Ah, que bom! E agradecer a todo mundo também que esteve junto com a gente. Teve bastante, né, retorno, vários coraçõezinhos. Ai, que bom. Muito obrigada, então. Obrigadão, gente. Gratidão. Beijo. Beijo, tchau. Tchau.